Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Continuando na nossa série sobre festas pagãs da igreja, hoje nós vamos falar sobre o carnaval. Vamos ver o que há por trás dessa festa, se é possível se celebrar o carnaval, quais são as consequências espirituais disso. Vamos a elas então, em nome de Yeshua. Antes de falar sobre isso, eu só quero deixar claro aqui que no nosso livro Festas Pagãs da Igreja eu estou abordando alguns aspectos do carnaval que não serão abordados aqui, ok? Então, se você quiser saber mais sobre essa festa pagã, adquira o nosso livro, tá? Vamos então falar sobre o carnaval. O carnaval, por definição histórica, é um festival do cristianismo ocidental que ocorre antes da estação litúrgica da Quaresma. Os principais eventos, então, ocorrem tipicamente durante fevereiro e início de março. Durante esse período historicamente conhecido como o tempo da Septuagésima ou pré-quaresma, antes da quaresma, né? Então, esse carnaval, ele envolve normalmente uma festa pública, desfile combinando alguns elementos circenses, máscaras, uma festa de rua pública. As pessoas usam trajes durante muitas dessas celebrações, permitindo-lhes perder a sua individualidade cotidiana e experimentar um sentido elevado de unidade social. Olha só que palavras bonitas são escritas aqui para poder definir o carnaval, tá? Mostrando que o carnaval, então, ele se originou dentro do cristianismo. E quando se fala isso, cristianismo aqui, entenda-se que é o catolicismo romano, tá? E ele envolve uma festa pública, tá? Quando o pessoal desfilava, né? E ainda desfila hoje, né? Combinando essas coisas de circo, essas coisas que envolvem carros alegóricos e essas coisas, o pessoal anda mascarado e vai fazendo festa na rua, tá? Qual que é o objetivo dessas pessoas celebrarem essa festa? É perder essa individualidade, é esconder quem elas são, para que elas possam fazer o que elas desejam. Então veja que o carnaval, ele é esse tipo de festa que permite que as pessoas botem para fora aquilo que está oculto dentro dos seus corações, aquilo que está lá dentro e que elas precisam, de qualquer forma, demonstrar para outras pessoas. E como é que elas vão fazer isso? Para que não haja, digamos assim, um confronto público, muitas pessoas se disfarçam, usam fantasias para se esconderem atrás dessas fantasias e permitirem colocar para fora o seu pecado, ok? Então, uma das coisas que acontece é o consumo excessivo de álcool, de carne e outros alimentos proscritos durante essa época da quaresma. E tudo isso é muito comum, tá? Então, o carnaval, ele tem como característica aquela imitação, né, de batalhas, como lutas de alimentos, sátira social e zombaria da autoridade, e uma inversão geral das regras e normas do dia a dia. Isso mostra pra gente que o carnaval é uma festa de inversões, ou seja, homem se fantasia de mulher, mulher se fantasia de homem, homem fica com mulher, então aquela loucura, fazendo com que as pessoas, elas tomem posturas de extravasar realmente o pecado. Então a pessoa às vezes não pode dar um tiro numa outra, então ela pega aquele esguicho de água, né? E começa a jogar água na outra, simulando alguma coisa, às vezes com lança-perfume e outras coisas. Então tudo isso, quando se zomba das autoridades, zomba-se da sociedade, zomba-se daquilo que foi estabelecido, tudo isso tem um objetivo: insultar ao Criador, tá? Porque o carnaval nada mais é do que isso. Esse termo carnaval, ele é usado tradicionalmente em locais de grande presença católica. Então, continuando falando da história, nos países historicamente luteranos, como por exemplo a Suécia, a Noruega e a Estônia, a celebração é conhecida como Fastelavn,
e em áreas com uma alta concentração de anglicanos e metodistas, a celebração que vem antes da quaresma, junto com essas observâncias que eles chamam de penitenciais, né, ocorrem na terça-feira de carnaval. Então lá é um dia só. Mas em outras nações, essas Maslenitsa é celebrado durante a última semana antes da grande quaresma. Então, o que é isso aqui, irmãos? A gente vai perceber que mesmo no meio do protestantismo existem algumas denominações, digamos assim, históricas, que na Europa celebram ainda essa festa, mostrando que eles perderam o referencial da palavra do Eterno, tá? Então, tudo isso aqui você vai ver que está ligado ao paganismo, e eles tentaram pegar uma festa dessa, e como o pessoal usa o termo cristianizar, torná-la cristã, dizendo o seguinte: não tem problema a gente fazer uma celebração dessa, porque nós estamos nos alegrando, nós estamos extravasando a nossa alegria aqui, e depois nós vamos até a presença do Eterno, a gente pede perdão, a gente vai lá, ora, coloca uma cinzazinha na testa e sai de lá e está tudo bem. Então, há uma permissividade muito grande, há um rompimento da Escritura, se levando a pessoa a fazer o que ela deseja. Então tudo isso mostra o seguinte, que a carne se manifesta muito poderosamente no carnaval. Então hoje em dia o carnaval moderno, né, de uns anos para cá, ele tem desfiles de fantasias, é produto da sociedade do século XX. Isso começou a ocorrer lá em Paris, sabe? E os franceses então instituíram isso, criaram essa coisa dessa forma. Então em cidades como Nice, Santa Cruz e Tenerife, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro, eles se inspiraram nesse carnaval parisiense para implantar as festas carnavalescas. E nós sabemos que aqui no Brasil isso virou uma coisa terrível, porque lá tinha fantasia, que eles tiram tudo isso, eles colocam fantasias com roupas mínimas, para justamente provocar, incitar a sensualidade, a sexualidade. Então, eles criaram aqui as escolas de samba, exportaram isso para o resto do mundo, no Brasil. Então tudo isso embalado a muito pecado, a muita devassidão, aquela coisa de se querer mostrar para as pessoas que eu posso fazer o que eu quiser, porque agora eu sou rei. E nos desfiles das escolas de samba, uma coisa que a gente percebe é que aqueles componentes ali, durante aquele período que a escola desfila, que se eu não me engano é entre 45 e 50 minutos, aquelas pessoas ali se tornam o centro das atenções de todo mundo. Ou seja, quem o ano inteiro não é nada, no carnaval passa a ser tudo, mostrando novamente essa inversão de condições. Então você vê, olha só como isso é terrível, como as pessoas elas assumem esse tipo de postura para poderem então celebrar algo, celebrar uma festa que está ligada a demônios. E cada desfile de escola de samba, eles então buscam temas e enredos que estejam ligados aos demônios, isso sempre de uma forma clara, tá? Isso não é velado, irmãos. Então as origens, né? Vamos lá para trás agora, quando a gente fala dos antigos egípcios, né? Havia festas de Ísis e do Boi Apis. Entre os gregos antigos, as bacanais, né? Que o pessoal chama de bacanal. Na Roma antiga, as lupercais, as saturnais. Então eram festins, músicas estridentes, danças, disfarces, e a licenciosidade formavam o pano de fundo desses regozijos, entendeu? Então, isso tudo acontece já no passado. Então, o carnaval ele veio sendo estruturado dentro de um paganismo muito antigo, e lá nos gauleses também eles tinham festas parecidas com essas, principalmente uma festa no inverno, que é marcada pelo adeus à carne, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência, um jejum, como o seu próprio nome em latim diz, carnis levale.
Então, nós vamos perceber, irmãos, como essa festa tem origens satânicas e como ela visa prender as pessoas que a celebram para fazer com que elas possam, então, liberar a sua sexualidade, a sensualidade, liberar a mentira, o pecado, por vezes o ódio. Então o carnaval, ele não tem nada que possa se aproveitar dele, pelo contrário, e participar de qualquer forma é abrir brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem. Infelizmente nós temos igrejas evangélicas na atualidade participando do carnaval. A desculpa que se dá é o seguinte: não, porque nós vamos lá para evangelizar, mas precisa usar essa ocasião para evangelizar? Quando uma pessoa já está no auge do pecado, nós podemos pregar a palavra do Eterno antes ou até depois, mas durante o carnaval a gente precisa estar separado do pecado, separado de toda essa coisa, essa ação demoníaca que faz com que o homem entre numa condição de depravação e degradação total. Outros estudiosos também defendem a origem do nome romano para a festa do Navigium Isidis, ou navio de Ísis, né, onde a imagem de Ísis era levada à praia para abençoar o início da temporada de velejamento. Isso aqui está ligado também com uma outra entidade espiritual no Brasil, né, onde eles pegam os navios, os barcos, as escunas, para que eles possam levar uma imagem de uma determinada coisa lá, né? Eu não vou citar o nome porque eu não dou glória para demônio, mas isso é uma outra coisa também ligada a essa questão do carnaval. Então os irmãos percebem aqui que ele diz que o festival consistia de um desfile de máscaras que seguia um barco de madeira decorado, possivelmente a origem dos carros alegóricos dos carnavais modernos. Ou seja, veja como o paganismo influenciou, liberando demônios para a vida das pessoas. Então isso é uma coisa terrível, irmãos. Isso é algo horrendo, que essa festa maldita traz de legado espiritual negativo para a nossa nação e para o mundo inteiro. Por isso, para nós o carnaval é um tempo de recolhimento, é um tempo no qual nós devemos estar na presença do Eterno, buscando o Senhor, buscando uma restauração espiritual, para que nós possamos enfrentar o maligno de frente, obedecendo a palavra do Eterno em nome de Yeshua. Então, do ponto de vista antropológico, né, o carnaval é um ritual de reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comportamento são suspensas. Então veja que para a antropologia isso não tem problema nenhum. Não, é só uma troca de papéis que as pessoas fazem. O rico fica pobre, o pobre fica rico, o branco fica preto, o preto fica branco e assim por diante. Então, na antiguidade, os antigos povos, eles consideravam o inverno como um reino de espíritos que precisavam serem expulsos para que o verão voltasse. Então essa crendice popular, né, de que os demônios é que dominavam o inverno e o verão não. Então o carnaval então pode ser considerado como um rito de passagem da escuridão para a luz, do inverno ao verão, uma celebração de fertilidade, a primeira festa da primavera do ano novo. Então eu só quero mostrar uma coisa para você aqui, como que o diabo tenta, através de palavras sutis, maquiar o maligno. Porque o carnaval, ele não é uma passagem da escuridão para a luz, ele é da escuridão para mais escuridão ainda, ok? Ele não traz luz, não tem luz nenhuma no carnaval, pelo contrário, o que tem é demônio. E o carnaval aqui no Brasil é na época do verão, onde as pessoas deixam-se extravasar realmente tudo. Para elas, eles querem fazer tudo aquilo que eles não fizeram o ano inteiro, eles querem aproveitar o carnaval para fazer, e há um resultado disso, com muitas mulheres grávidas, muitos abortos, muitas mortes e etc. Então tudo isso vem como consequência do carnaval, ou seja, a licenciosidade, a malignidade, a sensualidade liberada através desses espíritos de demônio levam as pessoas a terem uma conduta que é inaceitável em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas no carnaval tudo pode, porque é carnaval.
Então várias tribos germânicas também celebravam o retorno da luz do dia. Veja bem, o inverno seria afastado para se certificar de que a fertilidade poderia retornar na primavera. Uma figura central desse ritual era possivelmente a deusa da fertilidade Nerto. Além disso, há indicações de que a esfinge de Nerto, ou Frei, era colocada em um navio com rodas e acompanhada por uma procissão de pessoas disfarçadas de animais e homens vestidos de mulheres. A bordo do navio, um casamento seria consumado como um ritual de fertilidade. Lendo estas palavras da história, um relato histórico sobre o carnaval, nós percebemos que é justamente isso que acontece. Só que, hoje em dia, isso aqui é explícito, e hoje a coisa é terrível, porque mostra pra gente o seguinte: os demônios são carregados, fazem-se as estátuas dos demônios, as efígies do demônio, as representações dos demônios, e eles são adorados no carnaval. Então há essa inversão, homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, e a prática sexual, ela é completamente liberada. E não é só entre homem e mulher, não, a coisa rola em todo sentido. Então, infelizmente, irmãos, muita gente tem se permitido participar do carnaval, e eu estou falando de evangélicos, tá? De pessoas que dizem que creem em Yeshua, e isso tem trazido um prejuízo espiritual muito grande para a nossa nação, porque nós deveríamos ser os guardiões dessa santidade, da santidade do Senhor, de nos separarmos desse tipo de coisa e de não querermos de forma alguma adentrar a esse tipo de situação, porque misericórdia. Ah, mas lá na Europa eles fazem assim, lá nos outros lugares eles fazem assim. Mas eu não estou na Europa e eu não sou eles, e você também não é eles. Então nós não devemos nos permitir sermos envolvidos por esse tipo de situação. Em nome de Yeshua, que nós possamos colocar um fim a tudo isso. Se você conhece alguém que faz esse tipo de coisa, alerte essa pessoa sobre o perigo espiritual que ela corre, dos demônios tomarem posse da vida dela e acabarem não só com sua vida, como com sua família e com tudo aquilo que ela tem, porque os demônios fazem isso lançando esse tipo de situação, dizendo, não, agora tudo pode, e achando que não haverão consequências espirituais futuras, porque elas chegarão. O Tácito escreveu na sua obra Germânia: os germânicos, no entanto, não consideram consistente com a grandeza dos seres celestiais confinar os deuses dentro de muros, ou compará-los à forma de qualquer rosto humano. Depois, o carro, as vestes, se você quiser acreditar a própria divindade, são purificados em um lago secreto. Tradicionalmente, a festa também era uma época para satisfazer desejos sexuais que deveriam ser suprimidos durante o jejum seguinte. Então você percebe que os germânicos, os povos daquela região, eles ainda achavam que isso estava ligado de alguma forma a Deus. Então perceba que eles ainda acham, eles chamam de divindade, que vai ser purificada num lago secreto, através desse carro. Esse carro alegórico, quer dizer, é brincadeira um negócio desse. A ideia, o que Satanás coloca na mente das pessoas e faz com que elas mintam uns aos outros para acreditar que uma coisa dessa ainda vem do eterno. Isso lá na antiguidade. E hoje, para muita gente ainda, o carnaval, não tem problema nenhum, é só uma festinha que a gente participa, é um negócio só para a gente se divertir. Isso não tem problema nenhum. Lembrando, irmãos, que os demônios não cessam de trabalhar. E as pessoas sempre procuram meios para que elas possam ser enredadas pelo pecado e pelos demônios. E tem gente que o demônio não precisa nem agir, ela mesma já busca o pecado. Então, misericórdia, vamos buscar o outro lado, a outra vertente, que é a santidade, ao Senhor, obedecendo a sua palavra. E mais uma vez eu quero insistir, nos separando desse tipo de coisa. O que nós devemos fazer? Será que a gente tem que celebrar essa festa? Será que a gente tem que abrir avenidas espirituais para as trevas?
cada um deve tomar a sua decisão. Mas ficou claro aqui pela história o que é o carnaval, o que ele significa e os prejuízos espirituais que ele traz. Agora, a decisão não é minha. A minha eu já tomei. A decisão é pessoal. E cabe a mim apenas alertar e dizer que participar do carnaval em qualquer âmbito é terrível, é abrir brecha, avenida espiritual para o mal. Até assistir desfile não é nada aconselhável. Não assista essas coisas, não permita que os demônios entrem na sua vida. Espero que o Eterno possa abençoar a sua vida em nome de Yeshua e que a gente possa aí se encontrar futuramente. O nosso livro ele já está disponível, mas somente pelas redes sociais. E caso você deseje saber mais sobre esta e outras festas pagãs, nos procure no Facebook, no Instagram, pelo WhatsApp e faça o seu pedido do nosso livro Festas Pagãs da Igreja ainda hoje. Nos veremos no próximo vídeo. Que Hashem vos abençoe.